todos sejam abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que a paz do nosso Senhor também esteja sempre sobre a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para o nosso discipulado para você. O Instituto, todos nós, você já conhece, se chama Instituto Didascalo, é exclusivo para poder tratar justamente de assuntos referentes a discipulado. Tudo que se fala sobre discipulado, com certeza a gente vai trazer para cá. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal e com certeza você vai ser sempre notificado. É claro, tem que sinalizar o sininho para você receber aqui os vídeos, que são muitos, né? Já terminamos já a primeira fase, que é a qual chamamos aqui, que é conhecendo Deus, fazer sua vontade, a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual e a liderança de Jesus. Estamos agora seguindo para a segunda fase, que são 2 cursos só na segunda fase, que são o Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração, são 2 cursos muito importantes para o desenvolvimento da igreja. Tudo aquilo que você aprendeu na primeira fase, você vai colocar em prática agora nessa segunda fase, ok? Hoje nós vamos para o nosso curso, o curso Sentinela de Oração. Nós estamos hoje indo para a nossa quinta aula. Já estamos terminando já, e inclusive eu estou um pouco meio atrasado em digitar a outra aula. Tem que me movimentar mais ainda, né? Um pouquinho. E estamos aí na nossa quinta aula. E o título de hoje é muito importante. É cobertura de oração. Vamos lá? O primeiro ponto aqui nos fala sobre a palavra protetor. Protetor. Que significa exatamente, que no hebraico é chamar. Chamar. Que a qual diz aqui o Salmo 121, versículo 5 e versículo 7, que diz assim: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. Aqui fala de proteção. O Salmo 121 é um salmo que tem essa importância muito grande, né? Se você quer conhecer muitas coisas sobre proteção, você justamente vai lá e ler esse salmo, aprende um pouquinho mais com ele. Você vai ver que fala muito sobre a questão de proteção, principalmente sobre a família. Nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui também sobre isso. Vamos lá? 4 vezes o Espírito Santo usa a palavra da sentinela, chamar, para nos garantir sua proteção. A palavra em português proteger vem de duas palavras, do latim, que é pro, que significa antes, e tego, que significa cobrir ou defender contra o perigo ou ferimento. Uma dessas formas de proteger é através do chamado da sentinela. É por isso que é importante um sentinela na igreja, é importante um sentinela na família, né? Eu fico muito grato a Deus pela minha família, pela família da minha esposa, que eles são católicos, mas quando vamos chamar, quando tem alguma reunião, quer fazer oração, eles me colocam lá para fazer essa oração. Fico feliz por isso. E a gente tem que agradecer a Deus por ter nos colocado ali como sentinela na vida de todos eles. E assim somos nós. Sentinela tem aquele que proteger, aquele que está sempre cobrindo, né, aquilo que Deus colocou em nossas mãos em oração. Por quê? A oração, ele é o ponto de partida de tudo de bom que venha nos acontecer. E se caso não houver, é o ponto de partida de tudo de ruim também que vai acontecer conosco. Então, está aqui. Proteger, no português que nós lemos aqui, significa cobrir antes do perigo. Ele tem a função de sentinela é prevenção, como nós sempre já mencionamos aqui nas aulas anteriores. Então, antes que aconteça alguma coisa, tem que estar envolvendo todos na oração, cobrindo todos o coração. É como diz aqui o Salmo: o Senhor é quem guarda você.
O Senhor é a sombra à sua direita. Lembra? Você está aqui, eu estou olhando aqui, estou vendo a minha sombra aqui. Justamente à minha direita mesmo, né? Engraçado isso, né? Que é para todo direito, né? Eu não tinha reparado isso ainda, sinceramente. Aí você vai ver que quando você vê a sua sombra, o que você entende? Você tá ali. Você está vendo você intermédio da sua sombra. Você não pode olhar para você, né? Por mais que você olhe o teu corpo e tudo, mas você está vendo que a sombra é uma evidência que você está ali. Então, essa sombra, a ideia do salmista é que essa sombra é o Senhor te protegendo. Ele é a tua sombra à sua direita. E aí ele fala: Ele guardará, o Senhor guardará você de todo o mal e guardará a sua alma. Olha que interessante, que maravilha, né? Vamos lá. Manter e mantenedor é o parte 2 aqui. Adão, como mencionado no capítulo 1, foi instruído para manter, que é o chamar, o jardim. Então, Adão foi chamado para guardar o jardim. Nós temos aqui, tem uma passagem bíblica que eu queria, a gente pode até ler ela como referência, né? E fala: o Senhor Deus tomou o homem, que é Adão, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Tem uma brincadeira aí fora que fala que quem inventou o trabalho, tem aqueles pessoas que não gostam de trabalhar, quem inventou o trabalho, eu vou matar ele. Aí a gente fala assim: então mata Deus, porque foi Deus que criou o trabalho. Adão trabalhava no jardim, ele cultivava o jardim, ele era o sentinela do jardim. Entanto, que ele foi expulso do jardim justamente porque ele mostrou a sua incompetência. Ele era o sentinela designado por Deus para proteger o que foi dado, mantendo a serpente longe. O objetivo do sentinela é manter a serpente distante de aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A gente vai falar aqui mais abaixo sobre isso. Atribuição é um termo muito apropriado e revelador. Os presentes de Deus são também atribuições a nós. Então, Deus presenteia a gente com muitas coisas valiosas, né? E a função, como ao receber esse presente de Deus, é justamente guardar eles, proteger eles, não deixar que nada aconteça. Como fosse aquele presente, aquele celular que o papai deu para você, que a esposa deu para você, que o esposo deu para você, e você segura ele com muita veemência, com muito cuidado, para ele não poder guardar aquilo que foi um presente, talvez você não vai ter mais, né? Ele frequentemente falou sobre dar Canaã para Abraão e seus descendentes. O Senhor, o Salmo 115, versículo 16, diz que ele tem dado a terra para os filhos dos homens. Aí diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então tá aí. Deus, quando criou o jardim do Éden, foi para poder o homem governar. O homem governar. Olha o que diz aqui, capítulo 1, versículo 26. Aí Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela a terra. Então, Deus colocou o homem para governar a terra, para dar o governo. Então, o rei dos animais, o rei da floresta não seria o leão, né? Seria o homem. Mas aí, por causa disso, o leão virou o rei da floresta. Vamos lá, vou continuar aqui. Tem que sempre falar uma gracinha, né? Essa palavra dar, que é no grego Natan, significa dar uma carga, uma tarefa, isto é, uma atribuição ou uma posse às pessoas. Deus nos encarrega algo, Deus nos dá algo, algumas coisas para podermos guardar. Temos aqui alguns exemplos como filhos, ministérios, igrejas, cidades, nações e muitas outras coisas que Deus nos dá. Eu vou repetir aquilo que eu falei na aula passada, até o seu trabalho
Deus colocou você para ser o protetor, ser aquele sentinela para guardar a tua empresa de todos os males, de todos os perigos que a qual possa acontecer. Entendeu? Adão falhou na sua atribuição de proteger seus presentes. Ele perdeu o seu jardim. Quantos estão perdendo hoje os seus jardins porque estão falhando na responsabilidade a qual Deus otorgou a eles? Como também temos aqui outro ponto, que Israel também falhou de várias formas e teve uma coleção de fracassos. Por quê? Quando Deus cria a nação de Israel, ele só tem um objetivo: que essa nação, chamada Israel, viesse a ir por todo mundo e trazer a mensagem de Deus para essas pessoas. Ao contrário disso, o que fez Israel? Ela se juntou à idolatria das pessoas, das nações. E, consequentemente, veio o fracasso, veio, né, as derrotas. Né? Temos o livro de Juízes, por exemplo, que é um livro totalmente, totalmente, sabe, engraçado, né, às vezes, né? Porque enquanto Israel está lá em cima, eles pecam. Aí Israel desce ao vale, clama ao Senhor, Deus vai lá, ajuda Israel. E assim por diante. É um livro meio enigmático, né? Cheio de coisas, né? Vamos lá, ponto 3. Guardar e guarda-costas. Também são traduções para definições de sentinelas. Nós devemos guardar cuidadosamente o que nos é confiado, seja seres humanos ou tesouros espirituais. Isto aqui fala sobre mordomia cristã. Mais tarde, temos um canal chamado Ministério Opa, a gente vai andando aí, trazendo mensagem uma atrás da outra. Quem sabe numa dessas a gente vai fazer uma mensagem sobre mordomia cristã e você possa também escrever lá no nosso Ministério Opa, para você também estar ciente das mensagens que a qual trazemos também. Somos chamados para proteger, para guardar e proteger uns aos outros, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Né? Nós temos aí a função de guardar essas pessoas guardando-as de todo o mal, tanto eles espiritualmente como eles também fisicamente. É nossa função. Somos guarda-costas escudos que cobrem uns aos outros. Né? Você pega lá a nossa família, usa o escudo da fé, que é a oração, e com a oração você protege as pessoas dos dardos inflamados do maligno. Sabe que havia aquelas flechas contra a nossa família, vem aquelas flechas para poder inflamar, para poder machucar os nossos familiares, e nós devemos ser esses protetores para poder não permitir que eles sejam atacados. Paulo disse a Timóteo para guardar. Olha o que Paulo fala aqui, fala para Timóteo. Por meio do Espírito Santo, isso é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, tá? Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro em que lhe foi confiado. Né? Aqui, é claro, ele está falando aqui duas coisas fundamentais para Timóteo. Primeiramente, o seu ministério, que é a qual Deus confiou a ele. E a outra são os presentes espirituais, que são as pessoas que Deus também confiou a ele. Né? Nós, como pastores, nós temos essas duas formas para ser guardada, né? Essas duas coisas para ser guardada. Primeiramente, guardar a nós mesmos, pedir a Deus proteção de nós mesmos. E depois, proteger aqueles que a qual estamos ministrando sobre eles. Vamos para o número 4 agora. Hoje a aula está dinâmica, está bem rápida, né? É porque, na verdade, são sequências, né? E a sequência não precisa muito falar muitas coisas que já falamos, né? Outra tradução das palavras, ou melhor, o ponto 4 é porteiro. Outra função das palavras que define sentinela no sentido de proteção é de porteiro. Você vai observar, né? Tudo que para poder alguém entrar nos prédios,
precisa primeiramente passar por quem? Pelos porteiros. Os porteiros precisam ser reciclados, precisam ter conhecimento do que deve fazer para proteger aquele prédio. Tem cursos para isso, né? Tem cursos para isso. E na igreja também não temos curso para isso, né? Precisamos estar sempre cientes do que devemos fazer para podermos proteger a igreja, proteger nossos familiares. Por isso que a escola bíblica ela é muito importante. Os seminários teológicos são muito importantes. O estudo devocional também é muito importante. Por isso que você tem que estar sempre em sintonia com a Escritura Sagrada. Não perca de maneira alguma a sintonia dela. Não perca a visão sobre ela. Aprenda mais e mais sobre a palavra de Deus. Estude mais, compre livros que ajudarão você a passear na Bíblia. Livros não... Claro, tem que ter, os livros têm que estar em consonância com a palavra de Deus. Né? Temos os seminários teológicos que eu chamo de GPS da Bíblia, vai te localizar, né, diante de uma doutrina chamada, ou seja, ela é eclesiologia. Como é que eu vou saber sobre igreja? O curso teológico vai te ajudar a isso, né? Como é que eu vou saber sobre o Espírito Santo, que é a pneumatologia? Você vai te ajudar sobre isso, enfim, e assim por diante. Tá ok? Estamos entendidos? Tudo passa pelo porteiro. Tudo passa pelo porteiro. Um porteiro mal intencionado, um porteiro mal colocado, um porteiro não qualificado trazerá problema porque enquanto as pessoas estão dormindo, eles estão confiando no porteiro. Enquanto a sua igreja está dormindo, pastor, Deus está confiando em você. Enquanto a sua família está dormindo, Deus está confiando, estão confiando em você, meu irmão e minha irmã. Assim como sentinelas da cidade, das ovinhas, também nós guardamos a entrada. As entradas são principais, ali começa tudo. As entradas, né? Somos os responsáveis e devemos ser capazes de determinar quem ou que pode entrar em nossas casas, igrejas e outros lugares. Então, não vamos permitir. Vamos expulsar todo o mal dentro da nossa casa, vamos expulsar todo o mal dentro do nosso trabalho, vamos expulsar todo o mal nas nossas cidades, nas nossas localidades. Vamos expulsar todo o mal em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade para isso. Né? A Bíblia diz que a igreja, a porta do inferno, ela não prevalece sobre a igreja. Né? Nós temos o poder de Deus e devemos utilizá-lo para poder expulsar esses males. Se deixarmos de guardar o que entra dentro delas, Deus nos fará responsáveis por entrarmos renegando a nossa missão. Gente, uma coisa que tem que deixar bem claro. Como nós lemos aqui no Salmo 115, e no versículo 16. O Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não responsabilize as tragédias, a impiedade, a criminalidade, etc., de mal que acontece nesse mundo a Deus. Deus deu a você o governo, deu a nós o governo. Se está acontecendo tudo isso, porque o homem está sendo um mau governante, está sendo irresponsável com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Esse salmo, ele é tudo, tem consonância que nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 6 de Gênesis, quando Deus fala que ele nos deu o domínio, o governo sobre a terra. Tudo de mal está acontecendo, responsável o homem. Êxodo capítulo 32, versículo 25 diz o seguinte: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. A estarrecedora verdade é que Deus colocou um homem, Arão, responsável por permitir essa rebelião e idolatria. Em contrapartida, falo de que foi considerado responsável e encorajador, já que comunica que Arão poderia ter impedido essa tragédia, se ele tivesse agido corretamente como porteiro, como Deus determinou.
Poderia ter mantido a serpente fora. Deus o sustentou suprimindo a rebelião, e assim como sustentou Moisés. E aí vejamos a situação. Moisés vai para o monte e deixa Arão como porteiro. Arão se deixa levar pelas coisas lá, a palavrinha aqui, outras mais ali, e permite que seja feito o bezerro de ouro. Gente, temos que tomar cuidado com isso, né? Tem muitos pastores hoje permitindo que sejam formados bezerros de ouros dentro da sua própria igreja. Por quê? Porque dão mais ouvido o que os homens falam do que propriamente o que Deus está falando. Lembre de uma coisa, pastores, e você que quer ser pastor, a revelação de Deus é para os pastores. Deus pode sim falar com o irmão, já acontece isso, eu sou muito aberto também a isso. Às vezes o irmão vai lá, tem uma revelação, mas quando Deus fala com o irmão referente à igreja, é para alertar aquilo que ele já falou com o pastor, apenas para lembrar ele, que o pastor acabou se esquecendo, atividades são constantes, são dinâmicas, e ele acabou esquecendo, e aí Deus vai lá e chama um servo dele, um membro da igreja, e fala assim: pastor, eu tive um sonho assim, assado. Aí desperta o pastor e diz: rapaz, Deus já tinha falado comigo sobre isso. Aí desperta ele como é que ele tem que agir. Entendido? Não vamos agir como Arão, negligente, irresponsável. Preservador é outro também fala sobre cobertura de oração. Preservar e preservador e manter também são definições para a sentinela. As sentinelas são funcionárias. Elas mantêm coisas, conservando-as de boas condições operacionais, né? Então, o trabalho do sentinela é preservar aquilo que Deus colocou em suas mãos, não permitir que ninguém danifique, né? Tem aquela coisa que Deus coloca nas mãos do empregado e ele vai ter que manter aquilo. Ele é responsável. Tipo, eu trabalho, então eu tenho que manter aquilo e preservar, limpar se for preciso, para poder as coisas darem continuidade, né? Por exemplo, eu chego no local, tem um bebedouro que está vazio, eu fiz isso essa semana agora, desliguei o bebedouro porque eu não tinha água para poder repor ao bebedouro, então eu desliguei para poder preservar, para poder não queimar ele. E esse é o trabalho do sentinela, né? Quando ele vira alguma coisa que pode ser danificado, ele tem que já tomar a providência imediata. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 8, versículo 44 e 45 diz o seguinte: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para a cidade, que tu escolheste, e para o templo que edifiquei o teu nome. Ouve tu nos céus a sua oração e a súplica, e faz-lhe justiça. Então está aqui, causas corretas são mantidas por intermédio de oração. Que as coisas sejam corretas, que as causas de Deus sejam estabelecidas, tem que estar em oração. Quando não ora, as coisas não funcionam. Agora sim, vou entrar num assunto muito interessante. O barco de Moisés foi direto para a margem e a causa de Israel sofreu um grande atraso em Ai, porque ele se esqueceu de orar. Josué, capítulo 7, relata isso. Depois de sua vitória anterior em Jericó, Josué e Israel encheram-se de orgulho. Ao invés de buscarem a Deus, como fizeram quando derrotaram Jericó, eles previram que a batalha contra Ai não seria difícil. Esse é o problema, sabe, irmãos? O problema do ser humano hoje é achar que as coisas, né, não vão continuar da forma que eu venci Jericó. Jericó, né, diante de fazendo assim uma demonstração, uma forma de você comparar, é muito maior do que Ai.
em termos de exército, em termos até mesmo do material bélico, até mesmo os muros, né, que eram muito gigantes, humanamente falando, é impossível alguém entrar em Jericó. Então eles acharam que era moleza, moleza. E observa o que aconteceu aqui no capítulo 7. Olha só o que aconteceu, olha só que aonde está as incoerências, nossa, como também houve incoerência aí. E voltaram a Josué e disseram: não é necessário que vá todo o povo. Basta 1, 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Aí eu pergunto para você, quem foi o responsável da derrota de Ai? Foi esses homens que deram conselho? Foi Josué? Claro, foi Josué. Josué não tem que dar ouvido a eles. A ordem de Deus, se ele fosse conversar com Deus, Deus iria falar assim, olha, não é assim que funciona não, tem pecado no meio. Tem pecado no meio, se você for, você vai perder a batalha. Em vez de ele pensar assim, que ele fez? Né? Ele foi adiante, não vou orar, não preciso orar para isso não. Aí esse é o problema, eu não vou precisar orar, preciso orar tudo. Até para sair de casa, para ir comprar o pão, tem que orar. Até para poder mesmo já acordar orando, buscando a Deus. Gente, tem que orar, não tem jeito. Vamos lá. Se Josué talvez um dos líderes tivesse consultado o Senhor em oração, antes da batalha, Deus teria dito, antes da derrota, sobre o pecado de Acã, de tomar sobre si coisas proibidas de Jericó. A sentinela preserva, isto é, mantém no mesmo estado, protege contra deteriorização ou pilhagem. Lembra que eu falei aqui que às vezes o líder está tão envolvido que em determinadas atividades que às vezes ele passa desapercebido. Poderia ser um deles, o próprio Eleazar, parece que era o sacerdote. Olha, José, vamos falar com Deus primeiramente. Vamos conversar com Deus. Não, mas tu vê Josué falar, vamos fazer aqui uma dramatização, né? De vez em quando eu sou um dramaturgo também. Aí, não, Eliezer, vamos lá, tá moleza, vamos vencer essa batalha na boa. Josué, vamos orar ao Senhor, independente da, a, do desproporcional aqui entre Ai e Jericó, mas mesmo assim, vamos orar. É aquele negócio, subestimar o inimigo, né? Na verdade, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então, às vezes, é claro que o responsável sempre vai ser o líder. O líder, Josué, ele era para ter taxado, não, eu sei que o povo é menor do que Jericó, é de proporcional muito baixo, mas mesmo assim não vamos buscar a Deus, vamos saber o que Deus quer dizer sobre isso. Sempre falamos, o que vale é o que Deus vai falar, não o que eu estou vendo. É tanto que a Bíblia fala que quando você vai fazer as coisas por aquilo que vê, é um problema sério. As orações das sentinelas preservam a vida dos outros individuais, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito e alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui falando sobre preservar não somente o espírito, mas a alma e o corpo. Tudo tem que ser preservado para o Senhor. Sentinela também preserva o mover do Espírito Santo. Os porteiros, sentinelas, não estavam atentos. Os sentinelas dormiram ao serviço e a pilhagem aconteceu. A igreja de Corinto tinha permitido que a divisão, a imoralidade e outros caminhos da carne invadisse o seu meio. É por isso que nós temos algumas advertências, nós queremos ler elas aqui. E Paulo fala em 1 Coríntios, né? Vamos lá, capítulo 1, verso 10 a 12, diz o seguinte: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois
Meus irmãos, fui informado a respeito de vocês que alguns membros da igreja, da casa de Cloé, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, estava havendo esses probleminhas lá, e isso chegou ao conhecimento de Paulo, né? Então, Paulo disse: olha, tem que acabar com isso, né? Está tendo problemas. E o sentinela, na verdade, tem que ter essa visão de ver essas situações e orar, e até mesmo confrontar a situação, se for preciso. Agora, em capítulo 5 de 1 Coríntios ainda, no versículo 1, temos outro problema aqui também, que Paulo foi cegado ao conselho de Paulo. Olha, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E a imoralidade é tal como não existe e nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Era um pecado de incesto que estava acontecendo ali. E chegou a questão de Paulo e a igreja, por si só, não estava levando isso muito em conta. Talvez a equipe de manutenção estivesse dormindo. A equipe de manutenção são em sentinelas, não podem dormir. A igreja de Tiatira permitiu a infiltração do espírito de Jezabel. E ali, espírito de Jezabel, muitos falam que é prostituição. Não, é idolatria. Né? Tanto Jezabel, ela trouxe a idolatria para Israel e está trazendo idolatria para dentro das igrejas também hoje. E para terminar, concluindo aqui, a gente vai terminar já. O exército voluntário do Salmo 110, você pode ler isso com calma, está se posicionando. Lê o Salmo 110 todinho. O treinamento é intenso, mas o fruto é e será valioso. Esse é o dia do alistamento. Você é parte da igreja contra a qual os padrões do inferno não prevalecerão. Retire o maligno da sua casa, expulse-o de sua cidade e mantenha fora de seu jardim. Ô glória! Que essa aula seja proveitosa para você e você guarde tudo isso firmemente em seu coração, tá bom? No ano que vem vamos para a nossa 6ª aula e Deus abençoe você com mais essa oportunidade que Deus nos dá de compartilhar com você a palavra de Deus. Deus abençoe.